Saúde Mais Cast, seu bem-estar ao pé do ouvido. Os cânceres são devastadores, qualquer um deles. Você que nos ouve tem mais de 35 anos talvez se lembre de como essa doença causava medo nas pessoas. Os mais antigos, quando contavam que alguém estava com câncer, falavam em voz baixa ou usavam a expressão "está com aquela doença lá". Com o tempo, a sociedade aprendeu a lidar com a doença. Talvez seja pelos avanços da medicina em relação a tratamentos e cirurgias, talvez pela difusão das informações ou talvez seja pelo maior contato. Fato é que o câncer não pode ser banalizado e as pessoas devem entender que, de acordo com o estilo de vida que levam, elas podem desenvolver a doença. A isso se dá o nome fatores de risco. E no episódio de hoje vamos falar sobre câncer e como a sociedade pode ajudar na luta contra essa doença. Afinal, fugir dos fatores de risco é a melhor forma de prevenção? Eu sou o Décio Caramigo e ao meu lado tenho Douglas Scherer Sakaguchi, psicanalista e coordenador da Supervisão Técnica de Saúde da Freguesia do Ó e Brasilândia. E para nos ajudar a entender os questionamentos a respeito do câncer, convidamos o Dr. Luiz Fernando Práquia, que é o oncologista e coordenador da área técnica de oncologia da SMS. Começa agora mais um Saúde Mais Cast, o podcast da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. E aí, Douglas, como que você tá? Olá, tudo na paz. Tudo na paz? Doutor, como vai? Prazer tê-lo aqui. Prazer, me chamo de Luiz. Luiz, melhor. Melhor. Luiz, para bater esse papo, para começar, a gente tem aqui a pergunta gatilho: como que a sociedade pode ajudar na luta contra o câncer? Afinal, fugir dos fatores de risco é a melhor forma de prevenção? Décio, é muito importante a tua pergunta. Os fatores de risco para câncer são separados em dois grandes grupos, né? Os fatores de risco que são não modificáveis, que são aqueles genéticos, hereditários, que a gente herda do pai ou herda da mãe, né? E os fatores de risco modificáveis, que tem a ver com o nosso estilo de vida, né? Os fatores de risco não modificáveis, ou seja, os genes ou as alterações que eu herdei da minha família, eu não tenho como modificar na minha vida, né? Mas dá para prever? Dá para prevenir através de alguns testes, mas isso é raro. Só 10 a 20% dos cânceres são causados por questões hereditárias. Ou seja, 80 a 90% dos cânceres são causados pelos fatores de risco modificáveis, aqueles que eu posso mudar na minha vida para evitar que eu venha a ter um câncer. Então, sim, a tua pergunta é importante, porque eu mudar o meu estilo de vida, eu posso evitar que eu tenha câncer. E isso é extremamente importante, porque a maioria dos cânceres aparecem a partir dessas alterações de estilo de vida. E não fumar, não comer besteira... Então, a gente tem vários, né, vários que já foram bem pesquisados na literatura médica, né, e que a gente sabe que são fatores de risco clássicos para câncer. Sim. Você tocou num super importante, que é o tabaco, né? Ainda bem, né, no Brasil nós temos cada vez uma prevalência menor de fumantes, né? Menos gente fuma, e é importante que aqueles que ainda fumam pensem em parar. O cigarro, sabidamente, desde a década de 1950, sabidamente é relacionado a câncer, tanto de boca, de garganta, de pulmão, de traqueia, ou seja, de vários órgãos, né? Então, o cigarro é um grande fator de risco para câncer, e quem fuma tem um risco muito mais alto de ter câncer do que quem não fuma, né? Só que o cigarro é uma coisa que a gente já conhece, né? A gente tem pesquisado e entendido cada vez mais outros fatores de risco que são importantes também, que a gente pode modificar na nossa vida. A gente vai poder separar eles em grandes grupos, né? Um grande grupo é a questão alimentar, né? E aí depois a gente pode conversar um pouco melhor o que é do alimento que causa câncer, tá? Então a gente sabe que vários alimentos, ou a forma que a gente se alimenta, o tipo da nossa alimentação, pode nos acarretar câncer. Tá? Outra coisa é a questão do peso corporal, né? Então hoje já é comprovado que as pessoas obesas ou em sobrepeso, elas também têm um risco aumentado de ter câncer, né? Então é importante a gente lembrar também dessa questão do peso corporal. Outra coisa que é bastante estudada é a questão da atividade física, tá? A atividade física, ela obviamente tem uma relação com o peso corporal, né? Sim. E com a alimentação, mas ela per se também pode ser um fator de risco se a pessoa é sedentária. Então, quer dizer, a gente tem esses três grandes pontos hoje que a gente entende, né? Além do tabaco, né? E das exposições profissionais, né? Que aí são específicas para algumas profissões, né? Sim. Gente que trabalha com telha de amianto, essas coisas também podem dar câncer, são exposições Na indústria. né? Profissionais, mas na vida da maioria das pessoas, o que mais vai importar é cigarro, alimentação
peso corporal e atividade física, tá? Então, dentro desses 4 grupos, a gente tem coisas que vão proteger ou que vão aumentar o risco da pessoa ter câncer, né? Então, é importante que as pessoas conheçam, porque elas podem tomar conta da própria vida e tomar decisões hoje para evitar uma doença grave no futuro. E na minha cabeça, assim, tem uma coisa dessa palavra câncer que rapidamente associa com morte. Assim, uma associação, não sei como é que é para você, Dé. Sim. Até na nossa introdução a gente fala disso, né? As pessoas falavam um pouco porque sempre estava relacionado à morte, né? Eu tenho 38 anos e quando eu tinha 5, de fato, minha avó, por exemplo, ia falar de câncer, ela baixava a voz para falar. Acho que vocês lembram disso, né? Sim. Então, e essa eu acho que é uma questão para que assim, você puder... Porque, de fato, essa associação, né? Da onde vem isso? Você acha que isso tem uma relação assim tão intensa mesmo? Como é que é isso, assim, né? Como é que você vê essa relação? Assim? Na verdade, essa relação ela é bem antiga, né? Ela já é descrita por Hipócrates em alguns textos dele, né? Então, assim, a gente vê, desde o começo da história humana, a gente já tem uma relação muito grande da questão do câncer com a morte, né? O câncer é uma doença que aparece por alteração genética das nossas células, elas perdem o controle e começam a se multiplicar sem necessidade, criando uma série de alterações no corpo, né? Então é uma doença claramente grave, né? E a medicina, no começo, não tinha muitas armas para tratar isso. Então, até a década de 1960, a única forma de tratar um câncer era fazer uma cirurgia e retirar aquele órgão que estava comprometido, tá? O problema é que muitos cânceres já estavam espalhados e aí não tinham mais como ser operados. Então, realmente, até a década de 1960, a maioria das pessoas que tinham câncer podiam acabar falecendo porque não havia formas terapêuticas adequadas, né? A partir da década de 60, 2 tratamentos que vão ser revolucionários vão aparecer na medicina, que é a quimioterapia, que é a utilização de remédios, ou por boca ou pela veia, que conseguem destruir essas células tumorais, e a radioterapia, que é um tratamento que a gente usa, uma fonte radioativa, para irradiar localmente os tumores e destruir essas células tumorais. O aparecimento desses 2 tratamentos, na década de 60 e 70, modificou completamente o panorama do câncer, né? E mais recentemente a gente tem o advento dos remédios moleculares ou remédios-alvo que atuam especificamente em alguns tipos de câncer, bloqueando as funções das células malignas. Então é a nossa segunda revolução do câncer, são esses tratamentos que a gente chama de terapia-alvo, que aparecem a partir da década de 2000. Então o câncer, lá desde a época, né, da antiguidade, era visto como uma doença mortal, né? Hoje a gente entende que o câncer é uma doença curável em várias vezes e se ele não for curável, ele é uma doença tratável que permite que a pessoa tenha uma qualidade e uma sobrevida consideravelmente adequadas. E aí essa palavra tumor também é outra questão para mim, para que eu vou usar um pouco assim, de algumas dúvidas, mas porque é comum também, olha, eu fui lá, eu tô com um tumor, né? Aí a pessoa já constrói toda essa fantasia de uma finitude chegando, da morte, de uma coisa. E, por vezes, com um tratamento, de certa forma, tem algum impacto, mas não um impacto tão grande na vida e no desempenho da vida da pessoa no cotidiano, não é isso? Assim, depende muito, porque tumor, eu fico imaginando assim, deve ter, né, vários tipos e várias classificações e também há tumor que dá, não, depois eu fiz o exame. Você consegue falar um pouquinho disso, assim? Seria talvez o maligno e o benigno? Eu acho que tem isso também. Eu acho que essa é a grande questão, né? Quando a gente diz tumor, né? O que a gente está querendo dizer? É qualquer coisa que está aumentada de tamanho, né, no corpo humano. Então, um tumor pode ser qualquer coisa, né? Uma tuberculose pode aumentar os seus gânglios, suas ínguas, né? Então, vai te dar um tumor, né? Isso não é um câncer, é uma tuberculose, né? A gota, ela pode te dar, né? A doença, a gota pode te dar um aumento, uma tumoração, um tumor no seu dedão do pé. Mas isso não é câncer, isso é gota, né? Entendi. Então, assim, o tumor é um aumento de alguma região do corpo, tá? Que pode acontecer por várias causas, né? O que é importante, a gente, sempre que existe essa alteração, esse tumor, né, esse aumento, a gente faz exames para entender o que é. Isso pode ser infecção, pode ser doenças inflamatórias, podem ser tumores benignos. O que é um tumor benigno, né? São essas pintas que a gente tem na pele, né?
são tumores benignos, né? Então, assim, eles já tô olhando meu braço. Não tem jeito, automático. Isso são tumores? As são pintas tumores são tumores? benignos, né? Então, eles são tumores que estão no nosso corpo, mas eles nunca vão causar nada, não aumentam de tamanho e ficam aí na nossa pele e não causam nada, né? Então, o tumor benigno, ele não é uma doença que vai causar dano para o paciente, tá? Então, às vezes, a gente nem trata, né? Como a gente não trata todas as pintas da nossa pele, Sim, tá? sim. Agora, um tumor, quando ele é maligno, aí a gente chama ele de câncer, né? Então, o câncer é um tumor maligno. O tumor maligno é um aumento de algum órgão causado por uma alteração das células, né? Algo que aumentou e faz mal. E faz mal, tá? Então, assim, na nomenclatura, né, popular, né, a gente evitava muito a palavra câncer, né, como vocês mesmos disseram. Sim. Então, o tumor era muito substituto, mas hoje eu acho que é bom, tanto a nossa sociedade quanto as pessoas públicas, né, seja o próprio prefeito da cidade, quanto artistas, eles claramente dizem que eles têm câncer. Sim, eu acho né? bom também. E claramente eles dizem o que eles estão fazendo de tratamento. Então, assim, isso ajuda a diminuir o estigma sobre a Isso, doença. Né? Exato. Então, E eu você acho que... propaga a informação, né? Sim, Quando você nomeia, eu tenho câncer e eu estou fazendo isso, você faz a pessoa ter informação. E aí ela fala, poxa, não sei o quê. Às vezes acontece com o fulano, o Zé do Bloquinha lá, e aí ele sabe, pô, não é o fim. Não é o fim. Eu tenho tratamento também, igual o fulano de tal e tal, Sim, né? então, assim, se a gente for olhar, o câncer hoje não é mais uma sentença de morte como era no passado, né? Sim. Mas é muito importante, né? O que a gente está discutindo aqui ainda acho que é mais importante, porque a gente não está discutindo nem o câncer, mas assim, como eu posso evitar de ter o câncer? Se eu puder evitar de ter uma doença, é melhor do que ter, né? Sim. Mas se eu tiver o câncer, a gente tem que entender que ele é uma doença tratável, curável na maioria das vezes. E então mudou muito né, as perspectivas que a gente tem. E a gente tem várias figuras públicas aí que tiveram câncer e estão curadas e muito bem, Exato. obrigado. Né? Então, eu acho que é importante a gente ter esses exemplos. Tem um ranking aí do tipo de câncer, sei lá, os que mais matam e que podem ser prevenidos? Assim, os cânceres mais frequentes, né, os mais comuns, que é o câncer de mama, o câncer de próstata, o câncer de intestino, né? Esses cânceres, eles são os que mais comumente aparecem na população. Todos eles podem ser, de alguma forma, a gente pode reduzir a chance de ter esses tumores se a gente mudar os nossos fatores de risco, tá? Sim. Agora, os cânceres mais mortais, aqueles que matam mais, são cânceres que, primeiro, são de localizações mais raras, né? E, normalmente, quando eles são diagnosticados, eles já estão em estágio tão avançado que não são mais curáveis, tá? Então, a gente vai ter câncer de pâncreas, o câncer de pulmão, câncer de cérebro. Esses cânceres, eles normalmente são mais difíceis de serem curados, então são mais mortais, tá? E dentro deles, né, pâncreas é um câncer que não tem nenhum fator de risco que a gente possa modificar, então é sorte ou azar você ter um tumor. E ele é desse na silencioso, vida, é ele isso? é silencioso. O câncer de cérebro a mesma coisa, tá? Então o único desses que a gente poderia intervir na nossa vida para evitar de ter é o câncer de pulmão, que está relacionado ao cigarro. Ao cigarro. Né? Então assim, os cânceres mais frequentes não são os mais fatais, né? Então é bom a gente também ter essa diferença. Ou seja, tem dois tipos de rankings aí, né? Os mais mortais e os mais frequentes, comuns, mais né? comuns. Os mais comuns. Né? Então, mama, próstata e colo reto, né? Intestino, né? Câncer de intestino, câncer de mama e câncer de próstata, são cânceres que a gente pode mudar o nosso estilo de vida para diminuir o risco de ter. Isso é muito importante, porque embora eles não sejam os mais mortais, eles são os mais comuns. Sim. Então, a maior parte da população vai ter algum desses quando tiver. Um câncer de mama ou até o de próstata, né? Eles são de gêneros, né? Sim. Embora homens também têm câncer de mama, Isso. mas a porcentagem é mínima. É né, mínima, doutor? é mínima. Qual é o fator de risco para desenvolver um câncer de mama ou então um câncer de próstata? Tá, então assim, o câncer de mama, os fatores de risco modificáveis, né, ou seja, aqueles que a gente pode alterar, né, estão relacionados com obesidade. Então, quanto mais obesa, ou quanto maior o peso da mulher, maior o risco dela desenvolver câncer de mama, tá? Está relacionado com a atividade física. As mulheres sedentárias têm mais risco de desenvolver câncer de mama do que as mulheres que têm atividade física, tá? Está relacionado com a alimentação, né? Então, uma alimentação rica em gordura, pobre em fibras,
pobre em vegetais também aumenta o risco de câncer de mama, tá? E aí uma questão particular da mulher, as mulheres que amamentaram têm um risco de câncer de mama menor do que aquelas que não amamentaram. A gente não diz para nenhuma mulher ficar grávida para não ter câncer, tá? Não é uma prevenção. Mas é só para entender que dentro das mulheres, aquelas que amamentaram também têm menos risco. Então, é super importante a gente estimular o aleitamento materno, tá? Não só pelos benefícios para o bebê, mas também ele reduz o risco de câncer para a mãe, né? Então, é uma coisa super interessante da gente sempre estimular. Bacana. Né? Então, esses são para a mama. Para a próstata, a gente sabe que o peso também, né? O peso corporal tem relação com esse tipo de tumor, tá? Atividade física, falta de atividade física também tem relação com esse tumor, tá? Ele não está relacionado tanto ao consumo de gorduras, mas ele está mais relacionado à falta de consumo de frutas frescas e vegetais na dieta, tá? Então, infelizmente, hoje a gente tem uma sociedade que tem que fazer tudo muito rápido, né? Então a gente acaba comendo muita coisa industrializada, processada, pronta, tá? Essas coisas têm um monte de aditivos químicos, né? E não tem todos os benefícios que tem uma fruta ou que tem um vegetal fresco, porque eles têm milhares de outras substâncias protetoras para o nosso corpo e para esses cânceres é extremamente importante a questão da dieta. Né? Eu vou dar uma polemizada, eu acho. Mas eu acho que é importante colocar, eu vou dividir um pouco o que está passando aqui na minha cabeça, né? Uma das coisas que chama a atenção, acho que é isso, assim, essa relação do câncer com a morte, que a gente trabalhou um pouco, acho que isso é uma das coisas, mas na sua fala de abertura, você coloca assim, né, como fugir, né? E fuga, para mim, lembra algo assim, estou em perigo, portanto preciso correr, preciso fugir. E aí eu fico pensando assim, né, que missão cruel, né, assim, porque eu tenho que fugir. Eu entendo o papel fundamental, essencial do que é saúde, do tipo, tem que se alimentar bem, que não pode ter sobrepeso, faça atividade física, né? Assim, isso, ok, acho que a saúde tem que reafirmar isso e colocar isso. Mas eu fico pensando, qual é o equilíbrio também dos desejos do sujeito e da relação que estabelece com isso, entende? Da brincadeira de existir com isso também, das suas necessidades, não se massacrar e para que isso não vire uma culpabilização. Porque eu acho que tem algumas coisas nesse caldo, entendeu? Porque daí eu fico pensando assim, né? Se eu tenho que fugir, se me pegou é porque eu não fugi, é porque eu não fiz. Senão fica uma missão cruel, né? Eu gosto de Kübler-Ross e toda a teoria tem uma... né, assim, tem suas potências e tem os seus fracassos. Tem coisas na teoria dela que não me agradam, mas tem coisas que me agradam. E ela fala muito do processo de morrer. Viver um processo de morrer é um processo único também na existência. E pode sim ser um processo de morrer muito bonito. Como viver essas etapas sem culpabilização, sem essa vigilância, sem deslocar um pouco assim como foi deslocado o câncer ao longo da história, ou o tumor, entende? É nisso que eu tô tentando brincar. Mas eu acho que aí entra a questão que o Dr. Praker falou da qualidade de vida. Eu acho que assim, eu estou entendendo o que o Douglas está colocando. Eu acho que a gente não pode culpabilizar ou responsabilizar a si mesmo, né, por coisas que a gente fez ou deixou de fazer na vida. Né? O que a gente tem que ter é informação para a gente tomar a nossa própria decisão. É isso aí. Se eu quero me expor ao fator de risco, sabendo que um dia eu vou poder ter a doença, beleza, é uma decisão individual de cada um. Né? E se você tiver um câncer, não é para você se sentir culpado. Quer dizer, você pode fumar a vida inteira e não ter câncer, e fumar a vida inteira e ter câncer. Sim, exatamente. Então, assim, fator de risco não é que você vai ter alguma coisa, ele aumenta o seu risco, ele aumenta a sua chance. Né? O que é importante, eu acho também, é que os fatores de risco modificáveis para câncer são os mesmos fatores de risco para obesidade, diabetes, infarto, AVC. Então, assim, as escolhas que eu vou fazer na minha vida, elas vão impactar não só o câncer, mas como uma série de outras doenças, né? Sim. E aí quando a gente chega no teu exemplo, né? Então, olha, como é que eu faço isso? Cara, eu não tenho dinheiro, eu não tenho grana, eu não tenho tempo. Como é que você quer que eu faça atividade física para não ter câncer, né? O que eu oriento para as pessoas? Fala assim, não tem que gastar um centavo, tá? O que é recomendado? Fazer escolhas. São 30 minutos, eu vou falar na atividade física só para você ver um exemplo. 30 minutos de caminhada por dia, 5 dias por semana, tá? Já faz diferença. Podendo ser dividido em 2 vezes ao dia. Então, o que já reduz o risco de câncer? Você caminhar 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde, de segunda a sexta-feira, tá? Como você coloca isso no seu dia a dia? Que eu oriento para as pessoas, para os meus pacientes. Escada, elevador, 2 pontos antes, 2 pontos antes do seu ponto de ônibus. Isso. Desce uma estação de metrô antes, entendeu? Caminha esse resto, dá 15 minutos, na volta faça a mesma coisa. Você já caminhou,
Já fez, você já pagou a sua atividade física, se é o que você quer para você. Ou seja, tá? mudar o hábito está muito mais perto do que... É muito mais tangível, né, do que algo que inimaginável. Isso, vou pôr pra academia, não é isso, não é tem algo de que- um outro lugar. Tem que ser bem palpável. Quando a gente fala mudar a alimentação, né, hábito é uma coisa difícil da gente mudar, né? Nós temos costumes, Sim, cultura, sim, né? Então tem uma série de questões. E tem a zona de conforto, né? E as zonas de conforto. Agora sim, eu tô com fome, são 6 horas da tarde, eu tô aqui trabalhando, eu não vou conseguir comer alguma coisa antes de chegar na faculdade. Em vez de eu comprar o salgadinho na banca, se eu comprar uma banana, é mais saudável. Sim. E a banana dá para comer em qualquer lugar, você não precisa É, descascar, só não suja a sua mão. assim. Entendeu? entendi. Então, assim, a gente pode fazer pequenas escolhas, pequenas trocas, que já vão trazer um benefício para a gente. E que não vão custar mais caro, porque o salgadinho não vai, o preço da banana e o salgadinho é parecido. Exato. Então a gente pode tomar decisões que não, a gente não tem que gastar nada nem fazer nada a mais, se a gente tiver a fim de Isso. batalhar com esses Pequenas fatores, alterações no dia a dia que trazem um benefício absurdo. Né? absurdo, né? E eu acho que o Praga foi na veia, assim, é questão de ter informação. Entendeu? Assim, de dar informação e a partir daí fazer escolhas, porque aí o sujeito é um sujeito. Sujeito com as suas escolhas. Sim. É isso. E porque também é saúde que o sujeito se sente sujeito e não assujeitado. Sim. Então é isso, tendo informação e fazendo uma escolha, de certa forma, consciente no sentido disso, eu acho que é isso. E isso é uma saúde, colocar um sujeito ativamente nas suas escolhas de vida. Exato. Mas a partir de uma informação e sabendo disso. E acho que ativamente cada um de nós refletir sobre o que realmente, o que a gente quer da nossa saúde, né? É isso. Então, tanto a nossa saúde física quanto a nossa saúde mental, quer dizer, Exato. você fazer atividade física também melhora a sua saúde mental. Quer dizer, Exato. você pode escolher dentro dessas possibilidades coisas que você quer trabalhar ou não. Né? E às vezes, nem só pensando no fator de risco para câncer, mas na qualidade de vida, né? Sim. Você quer ter uma velhice, você pode não ter câncer, mas você pode ter uma velhice cheia de dores, né? E Exato. às vezes o fato de você descer Ou um você ponto ter antes ou dois... um infarto, um derrame cerebral Exato. escapamado. Também Exato. É ruim, né? E aí o exemplo que o Dr. Praque trouxe pra gente, o Luiz, desculpa, Luiz, eu só chamo ele Dr. Praque. Podia passar dos 30 até os 60 andando 2 pontos de ônibus, mas eu preferia andar 100 metros. A conta chega, né? Pode não ser um câncer, né? Pode não ser uma conta muito alta igual o câncer, mas pode ser algo relacionado à dor no joelho, dor crônica, né? Pode ser aquela dor nas costas, a lombar que pega de um jeito, e aí você está com 60 e poucos anos, 70 e poucos anos, com dores. Acho que ninguém quer isso também. E o que ele fala é isso, saúde mental e física, né? A gente divide por forma didática, porque de fato é isso, é uma coisa só e está tudo muito interligado. É tudo uma coisa só. Exatamente. Luiz, na cidade de São Paulo, a incidência de câncer tem aumentado, diminuído? Então, nos últimos 10 anos, a incidência de câncer na cidade de São Paulo tem se mantido estável, tá? Mas a gente tem os nossos inquéritos populacionais mostrando que, infelizmente, na cidade de São Paulo, alguns fatores de risco para câncer têm aumentado na cidade, principalmente a obesidade, as inadequações da dieta, né, e a questão da atividade física. Então, embora a cidade tenha reduzido bastante o consumo de tabaco, de cigarro, a gente tem visto aumentar. O que é mais triste, a gente vê isso aumentar na população mais jovem também, né? Então, eu acho que a gente tem que entender, né, com informação, fazer com que chegue às pessoas que é possível, sim, a gente tomar atitude sobre a nossa própria saúde para ficar com ela melhor, né? Prevenindo câncer e uma série de outras doenças. Sim. Né? Dentro dessa lógica de que eu vou ser o senhor da minha saúde, eu vou tomar conta dela também. Né? A minha saúde não vai ser terceirizada, não é um médico nem enfermeira que vai tomar conta da minha saúde. Sou eu que tenho que tomar conta da minha saúde. Boa. E eu tenho que tomar decisões dentro desses fatores de risco para me adaptar, né? Então, a gente não está vendo, mas talvez daqui a 5 anos a gente comece a ver um aumento do câncer, porque se a cidade está ficando cada vez mais obesa, cada vez mais sedentária, cada vez comendo pior, nós talvez daqui a algum tempo, né? Porque o câncer é uma doença que demora anos para aparecer, né? Sim. Então você tem que ficar anos submetido, décadas às vezes, a esses fatores de risco até o câncer aparecer. Então não vai ser de um dia para o outro, talvez demore uma década, mas talvez daqui a uma década a gente esteja numa situação pior.
Isso não é só na cidade de São Paulo, mas a gente vê essa tendência em todo o mundo desenvolvido. Tá? A gente vê em todos os países que têm pesquisas nesse campo, a gente percebe esse aumento. Né? Isso tem questões mesmo com a vida, né? A vida na cidade, hoje em dia, né? Ela induz a gente a ter comportamentos pela rapidez, pela praticidade, né? As indústrias de comida, né, querem fazer crer que um nugget é igual a um frango, né? Ou seja, que o alimento processado ele é tão nutritivo quanto um natural. O assédio, né, da indústria ele é muito grande, né? Para todos os fatores. Para né? todos. Então, assim, a gente não está falando, mas o álcool, né, beber álcool também é um fator de risco para câncer, da câncer de boca, da câncer de estômago, esôfago, fígado, né? Sim. Então, assim, mas é isso, a gente tem que sempre pesar, né? Quer dizer, não é que assim, eu não vou beber nada, né? Quanto que é o tanto de álcool que me dá risco, né? É eu tomar mais de 3 latas de cerveja por dia. Né? Então, assim, eu posso tomar 3 latas de cerveja e ficar feliz que eu não vou ter nada. Se todo dia eu passar de 3 latas, eu estou me botando no risco. Né? Então, eu acho que a grande E também não é para fazer aquela conta, né? Não vou beber nada de segunda a sexta. Não dá. E aí no sábado e no domingo eu vou tomar 30 latas. Tá pago, não funciona as contas. Né? Então, assim, e acho que isso que é importante que você colocou é que, né, se a gente se propõe como um plano para nosso autocuidado, da nossa saúde, a gente se propõe a intervir nesses fatores de risco, essa intervenção tem que ser constante. Né? Não adianta eu fazer uma semana, e depois semana que vem eu não faço, aí volto. Não, tem que ser constante. Então, se eu quero fazer atividade física, ela tem que ser constante. Se eu quero ter uma alimentação melhor, ela tem que ser constante. Você tem que ser vigilante, né, o tempo inteiro, né? Com a nossa saúde, da sua própria saúde, né? exato. Aí depende dos níveis de quanto a pessoa se gosta, eu acho, né? O quanto que ela se enxerga, o quanto ela vê de possibilidade nela própria, né? Mas todos nós somos senhores da nossa saúde, não é ninguém outro que vai cuidar da nossa saúde a não ser a gente mesmo, né? Ninguém vai poder mudar a nossa dieta a não ser a gente mesmo, né? Mudar nossos hábitos a não ser a gente mesmo, Exato. né? Então, o que eu acho que era importante, visto que a gente está falando, né, para vários públicos, era talvez ver possibilidades desses fatores de risco, porque assim, às vezes as pessoas ficam, isso é impossível mudar a alimentação, não é possível, né? É impossível fazer atividade física, não é possível, quer dizer, a gente também às vezes mistifica demais isso como se fossem coisas inatingíveis, né? Então, como eu já dei o exemplo da atividade física, do trocar o salgadinho pela banana, né? A gente tem possibilidades de todas elas, de você lidar com fatores de risco de uma forma mais leve, né? Para que você tenha prazer na sua vida, né? Não fique, né, se policiando o tempo inteiro, mas também consiga entender que você consegue ter prazer e cuidar de você mesmo ao mesmo tempo, que isso é o mais legal de tudo, né? Que daí eu acho que não que é isso, você falou tem que ficar vigilante, né? Daí eu acho que é deslocar da vigilância para o investimento. Sim, verdade. Parece que é só uma questão de uma palavra, mas eu acho que não, desloca no sentido assim, estou investindo em mim. É uma poupança, né? Investimento. Cada dia que eu como bem, cada dia que eu faço exercício, eu estou fazendo uma poupança que lá no meu futuro vai me trazer um benefício. Então, eu concordo, é um investimento, todo dia eu vou fazer uma coisa que eu vou ganhar lá na frente, né? Perfeito. Luiz, alguma coisa que você quer dar uma reforçada? A gente já está indo para os finalmente. Eu queria agradecer né, a oportunidade. Eu acho que é importante a população estar ciente que na página da Secretaria Municipal da Saúde, na página do Ministério da Saúde e na página do Instituto Nacional de Câncer, a população toda pode acessar todos os documentos para a população, orientações sobre a questão da dieta, do uso de álcool, uso de tabaco. Essas dicas que você trouxe para a gente. Todas essas vão estar lá, entendeu? Então as pessoas podem utilizar esse material, é público, é só você lá digitar no Google INCA, Instituto Nacional do Câncer, INCA, INCA, tá? Aí você consegue lá, tem todos esses fatores de risco explicados, e eu acho que é importante, isso, que a gente possa conhecer, refletir sobre o que a gente quer da nossa saúde e botar em ação, né? Porque só reflexão também não vai funcionar. Como eu disse, tem que ser uma ação continuada, né? E isso não vai ser ninguém que vai fazer pela gente. Então, eu acho importante que as pessoas se informem e pensem no seu estilo de vida, né?
Porque se você olhar o seu dia, talvez você vai encontrar várias coisas que você consiga mudar de forma simples e sem gastar nada e que vão te trazer um benefício. Perfeito. Muito obrigado pela sua presença aqui no Saúde Mais Cast. Douglas, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado. É isso aí, o Saúde Mais Cast fica por aqui. Semana que vem, mais um papo, mais um assunto bacana aqui sobre saúde. Saúde Mais Cast, seu bem-estar ao pé do ouvido.